Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bem, tá começando mais um podcast do Metanoia Racional. E essa semana a gente vai bater um papo aí porque, assim, eu jogo videogame e o pessoal aqui também joga, né? E a gente tem um jogo em comum, que é o GTA San Andreas. Acho que muita gente já jogou. E assim, como cristão, a gente tem que tirar boas lições em tudo. Tem que tentar tirar algum proveito em tudo, né? Meio que igual o Paulo falou, né? Examinar todas as coisas, retém o bem. A gente tá distraindo, tem que tentar tirar alguma coisa boa. A gente vai bater um papo sobre o GTA San Andreas, o que a gente tirou de proveito nessa história toda. Para bater esse papo, tem eu, Matheus Lima Mota, e eu, Maurício Tyson. E se você ficou curioso aí para saber o que a gente tirou de proveito dentro desse jogo, continue com a gente. Bom, GTA San Andreas é um dos maiores sucessos da Rockstar e acho que do PlayStation 2 também assim, é um dos maiores sucessos. Você chegava lá e perguntava para alguém: você joga GTA? Jogo. Tanto que assim, no Brasil ele fez tanto sucesso que tem vários modelos, né? Que é a pirataria, o que o pessoal foi lá criando vários modelos, várias modificações e é uma história muito interessante. Até hoje tem gente que, depois mesmo do GTA V, tem gente que ainda gosta muito do GTA San Andreas, apesar, né, dos gráficos e tal. Mas assim, é uma história interessante. Eu gostava de jogar e é isso. Acho que o primeiro grande exemplo aí é tipo, você pode viver o jogo ali, você pode jogar sem querer fazer as missões e pode ir tentando fazer as missões e cumprir as coisas. E Maurício, começa aí falando o que tu descobriu jogando GTA San Andreas. Então, é interessante jogando GTA, igual o Matheus estava falando sobre jogar só por jogar e jogar fazendo as missões, porque no começo, até quando eu comecei a jogar o GTA, que a gente não entendia muito ali o que deveria fazer, a gente só vivia mesmo para entrava, apanhar os carros e saía andando, batendo, aí atropelava ali os personagens. Mas não tinha muito sentido o jogo porque a gente só fazia isso, não sabia nem que tinha que fazer a missão. Com o tempo a gente vai pegando mais prática no jogo e a gente começa a ver que esse jogo tem as missões para se fazer. E ele vem toda uma sequência de história ali, desde da volta do personagem CJ para a cidade de onde ele havia saído. E dali parte uma sequência de missões, dependendo da situação que ele está ali. Mas se você começar a sair dessas missões, você também pode só passear pela cidade, porque é um cenário grande, vasto. Você tem várias opções que você pode interagir no jogo. E o que acontece na nossa vida? A gente pode viver uma vida sem sentido também, igual a gente faz no jogo, se a gente entrar só para viver a vida só por viver. É interessante a gente até pensar que um exemplo é a escola. Muitas das vezes você vai lá, estuda, aí você se esforça para passar de ano. Eu, graças a Deus, nunca fiquei em nenhuma série, mas sempre passei. Mas você via pessoas que iam na escola, ela tinha assim... A gente via que as pessoas tinham capacidade de chegar longe e também de ter um sentido ali de estar estudando, o porquê de estar estudando. Mas essas pessoas, elas iam na escola só mesmo pra ir. A gente às vezes perguntava: mas por que você não faz? Você já está aqui perdendo... Tipo assim, você já está aqui perdendo seu tempo porque você não está estudando. Você vai ficar aqui um ano inteiro para depois ter que voltar e ficar um ano inteiro de novo fazendo a mesma coisa. A pessoa: não, eu só quero inteirar a minha idade. Então passava o tempo de escola sem ter objetivo nenhum. E a gente vê que quando a gente tem uma vida com objetivo, a gente começa a prestar atenção nos objetivos da nossa vida, igual nos objetivos que o jogo tinha, nas missões que o jogo tinha, a nossa vida começa a ter algum sentido e começa a obter resultados positivos pra gente, porque se a gente viver uma vida sem sentido,
a maioria do tempo que nós vamos perder. E a questão tempo é muito importante, porque tempo é uma coisa que a gente perdeu, não volta mais, e é um recurso caro. É um recurso que hoje a gente tem e é caro. É o tempo. É difícil você arrumar tempo para fazer as coisas. E a gente vê muitas pessoas fazendo igual a gente fazia no começo do GTA. Só jogando por jogar, só por pegar o carro e sair ali pela cidade fazendo coisas sem sentido. E tem até um versículo que fala sobre, que é Provérbios 21:5, que fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então a gente entende que não é uma regra, da vida. Às vezes aquela pessoa que foi na escola e não estudou, às vezes ela tem um futuro bem sucedido, mas às vezes quem que vai à escola e tem esse objetivo de estudar, ele tem muito mais facilidade de chegar a um certo grau de desenvolvimento em outras áreas e uma certa facilidade para conquistar ali seus objetivos. Isso daí, igual, eu e Marquinhos, né? A gente fazia macete, né, Marquinhos? A gente fazia os macetes, ia conquistando as coisas, ia fazendo. Botava vida infinita, colocar nitro nos carros, super força. Dinheiro também lá. Dinheiro também. Uma coisa bem legal, que o Maurício, nesse negócio de loucamente, eu tenho o GTA V hoje, né? A gente, quando era mais novo, eu e o Matheus, a gente jogava o San Andreas, né? Hoje eu tenho um 5. Tem uma frase bem legal no 5 que é a seguinte, assim no início do game, tem uma frase que diz assim, né? Ali na sinopse ali, antes de começar, tem uma frase que diz assim, viva loucamente, prepare-se para encontrar com a morte. Um negócio assim. Questão de viver loucamente, tem muitas pessoas que vivem assim hoje, né? E a gente sabe que no mundo espiritual, quando a gente fala viver loucamente, é viver no pecado, né? E a gente sabe que o pecado ele leva à morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, uma grande lição que eu aprendi é que no jogo, tanto um pouco na vida também, que é bem mais fácil a gente fazer o certo, né? É bem mais fácil a gente andar pelo caminho certo, porque geralmente quando você ia lá no jogo para tentar roubar um banco, rapaz, tem todo um trabalho, tem tudo pelo menos no 5, tem todo um trabalho, tem toda uma logística, você tem que contratar vários criminosos para fazer seu serviço e tal. Então era bem melhor você seguir o caminho do bem, entendeu? E não ficar praticando mal. E não viver loucamente. O GTA, assim, ele não ensina muito a seguir o caminho do bem, mas tem bastante lição que a gente pode tirar. Tipo, realmente, a gente, igual, dava pra jogar. Eu jogava GTA San Andreas, eu não tava nem aí pras missões. Depois que eu fui descobrindo, bem depois, assim, que eu fui descobrindo as missões e eu tentava passar, mas não me animava muito. Hoje eu olho assim, joguei outros jogos na vida que a gente pode comentar aqui também, mas eu fui aprendendo e fui pegando gosto de fazer as missões, igual em GTA San Andreas, agora há pouco tempo, ano passado, sei lá, e eu baixei no celular e eu peguei, agora eu vou zerar, vou passar fase por fase. E é interessante porque você tem fase que é chata. É igual lá, de avião. Você tem que fazer um treinamento de avião para tirar a carteira de avião para você pilotar. É chato. Troço chato. Mas assim, é necessário, porque depois tu vai ter uma missão que você tem que fazer aquilo. Você vai fazer bem parecido com o treinamento. Então, sabe, na vida tem isso também. No videogame, no jogo lá, você tem que fazer aquilo, e algumas vezes você tá cometendo crime, mas você só dentro do jogo. Na vida real você não vai fazer isso, mas você vai tirar o proveito de que tem que seguir as fases, né? Tem que seguir os passos. Se você quiser viver doidado, não vai dar muito certo. Você vai viver, vai continuar, mas vai ficar igual no Provérbios 21:5, vai acabar em miséria. Mas assim, também acho interessante, uma das primeiras coisas, né? Você vai começando a fazer ali as missões de GTA San Andreas, eu não lembro qual que fala pro CJ ir na academia malhar. E isso é uma lição que a gente pode tirar para nossa vida.
né? Você tem que ir de vez em quando na academia malhar, manter o físico, porque o CJ podia engordar, ficar lá obeso. Tinha até macete pra fazer isso também. Se eu não me engano, era Daniel, não era? Que na Bíblia que estava meio que tipo uma dieta certa pro pessoal, pro povo, não era? Mais ou menos isso? Ele falou, não, eu vou comer só verdura, legumes e não vou comer do banquete do rei. A Bíblia, ela te ensina tudo, né? Isso aqui é legal. É interessante a gente ver que às vezes tem aquele, para nós, principalmente nós protestantes, ou nós crentes, como é mais dito, que eles falam que o crente come muito, porque ele já não tem nada para fazer, então se ele não comer demais, já não tem graça. Mas pensando por um lado aqui sobre fazer exercício, viver uma vida saudável, é interessante nós crentes também passar a cuidar um pouco da nossa saúde, até porque a Bíblia já vai falar pra gente fazer as coisas enquanto há tempo, porque a nossa mocidade a gente tem força para fazer. Depois que a gente já estiver numa idade mais avançada, já é mais cansaço. Imagina nós agora, tipo, se com a nossa idade começar a desmazelar, começar a comer adoidado também, e não cuidar da nossa saúde, não fazer exercício, nada. Provavelmente, mesmo antes de nós chegar a uma idade avançada, a gente já vai estar com o nosso corpo debilitado. E é interessante a gente olhar, tanto como já foi falado sobre o lado espiritual, sobre o nosso lado físico, porque um lado físico, tipo assim, se a gente fortificar o nosso lado físico, vamos botar assim, na obra de Deus, se a gente fortalecer o nosso lado físico, provavelmente a gente vai ter mais ânimo para fazer, a gente vai ter mais força para poder fazer, cumprir bem a missão assim, do Evangelho. E é interessante cuidar do corpo. Tem um verso aqui que fala em 1 Coríntios, até 2 versos. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, vamos colocar assim, se a gente cuidar do nosso corpo, a gente está cuidando da casa do Espírito Santo, porque o nosso corpo é a morada dele. Então nós temos que preparar o nosso corpo para poder receber o seu habitante. Então nós devemos cuidar da nossa saúde, até para quando nós for fazer o lado espiritual, a gente está preparado para fazer as nossas missões. E assim, eu tenho um pastor que eu gosto de alguns livros que ele escreve, e ele fala que a gente tem que manter o corpo saudável, porque isso auxilia até a gente manter a nossa fé. Porque quando a gente está assim, com o corpo cansado, e a gente acaba ficando cansado, a mente fica cansada, a fé da gente tende a cair, né? Um corpo cansado, ele começa a não achar tanto prazer em algumas coisas, e isso pode acabar resultando na fé. Quando a gente está com o corpo saudável, a gente está bem, está para cima, né? A gente começa a ver o lado bom das coisas, e isso aumenta até a nossa fé. Agora, uma das coisas que eu acho interessante também no GTA San Andreas, isso eu fui pegar realmente agora, fazendo todas as missões, aí você começa a ver a história que está por trás do jogo. E é uma história muito interessante, porque o CJ, o GTA San Andreas começa ali com o CJ voltando para a cidade dele, né, que é a Los Santos, porque a mãe dele foi assassinada. E aí ele é recebido lá, né, pela família dele, pelos amigos, né, pela a gangue dele. Só que assim, nem todos são leais. Você tem ali o Big Smoke, o Ryder, e eles não são... Eles acabaram assim traindo a família, a Grove Street, né? Nem sei se é assim que fala essas coisas, esses nomes, né? Isso aí, Vocês estão entendendo, né? Dá pra entender. Mas assim, e a gente tem que confiar desconfiando, né? Nem todo mundo é o que parece ser. Teve lá, né, um caso, isso já é quando a história tá mais desenvolvida. O CJ, ele acaba descobrindo o Big Smoke e o Ryder, eles estavam lá com los balas. Acho que é isso. Os balas. É isso. Que são os rivais da Groove.
e sai o mesmo carro que foi usado para assassinar a mãe dele. E eles saíram, né, do lugar, que eles estavam em uma reunião, e sai o mesmo carro. Então, assim, a gente às vezes encontra isso na vida, né não? Vocês aí não acham isso também? Que às vezes a gente encontra pessoas assim na vida? Sim, várias vezes a gente encontra pessoas que a gente achava que era de confiança e às vezes a gente descobre coisas daquela pessoa que vai para um caminho diferente. E é interessante que quando ele volta, que ele percebe, depois de um tempo que ele percebe que os dois estão traindo, mesmo assim, se ele chegando com aquelas pessoas, eles vão tratar ele como se ele não soubesse de nada, e ele começa a agir ali de maneira a ele investigar por fora. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque se ele em nenhum momento ali ele dá uma derrapada e ele deixa que essas duas pessoas soubessem, que é o Big Smoke e o Hyde, descobre que ele já sabia do que era acontecido, provavelmente eles iam tentar contra a vida dele. E hoje na nossa vida, muitas das vezes até no meio de trabalho, no meio de amigos, se a gente não prestar atenção às vezes ao redor, muitas das vezes essas pessoas elas podem fazer isso. Se elas planejar algo contra você e elas saber que você sabe, provavelmente elas vão fazer algo para te prejudicar. E é importante a gente sempre estar confiando, mas sempre com o pé atrás, sempre confiar, mas não botar muito a mão no fogo. Sempre ter um ponto de referência, saber mesmo se aquela pessoa está do teu lado. O legal, voltando um pouco sobre a saúde, né, do corpo, eu acho que, tipo assim, a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente fica mal por dentro, quando a gente fica triste, pelo fato de, quando a gente não cuida do nosso corpo fisicamente, vai na academia, se trata, faz os negócios direitinho lá, fica forte, tal, faz uma dieta, não come direito e tal. Querendo ou não, é que nem o Matheus falou, o emocional da gente, a fé da gente vai para baixo, que também dificulta da gente enxergar coisas que às vezes estão na nossa frente e a gente não enxerga, porque o nosso emocional está abalado, entendeu? Então às vezes é um pouco mais, eu acho que ali foi um ponto que aconteceu um pouco com ele, pelo fato lá já vim com problema da mãe dele, e aí com o irmão, né, o pessoal da gangue traindo ele, acho que foi um pouco difícil para ele enxergar que ele estava sendo traído pelas pessoas que teve confiança dele. Isso aí é complicado, mas assim, em contrapartida, ele valorizava as pessoas que eram leais a ele, né? Pessoas que realmente ajudaram ele. Tanto que quando a gente termina ali o jogo, a gente vê que ele ajudou várias pessoas e várias pessoas estavam do lado dele na hora da comemoração, assim, do final do jogo. E a gente tem que valorizar essas pessoas verdadeiras, né? Sim, é até interessante que quando a gente fala do ponto de não confiar nas pessoas, aquele que acabou sendo cunhado dele, o César, ele acabou sendo cunhado do CJ e era uma pessoa que ele não confiava, ele não gostava porque eles eram de gangues rivais. Mas depois que ali eles vieram a se unir, foram até formar um parentesco, que ele era cunhado, e o César estava afim da irmã dele, estava com a irmã dele, com a irmã do CJ, a gente percebe que aquela pessoa que ele achava que ia ser contra ele, foi a pessoa que alertou ele daqueles que ele achava que estava do lado dele, que estava contra ele. Então foi um que estava de fora, que ele nunca ia esperar uma atitude dessa, que avisou que de dentro da família dele, tipo assim, de dentro da gangue dele, estava traindo. Então às vezes a gente recebe essa atitude de fora, de pessoas que a gente nunca ia esperar isso. E aqui tem até um salmo que fala, o Salmo 118, 8 e 9, que fala: é melhor buscar abrir refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes.
Então a gente vê que para nós que somos cristãos, a gente deve sempre confiar em Deus e pedir que Ele direcione até nossos passos, para quando a gente for confiar numa pessoa, primeiro pedir orientação a Deus, porque é melhor você buscar refúgio em Deus do que às vezes você buscar refúgio nas pessoas que talvez venham a te trair mais na frente. Então é interessante a gente pensar isso e perceber que às vezes também a ajuda vem de onde você não espera. Às vezes você acha que aquela pessoa ali nunca vai te ajudar, mas ela vem e te ajuda. Isso daí. E isso daí, realmente, isso aí acontece na vida. É lógico que assim, de você estar numa gangue e o pessoal da tua gangue ir para pra gangue rival e planejar a morte do seu irmão, da sua mãe, isso aí eu acho que é um pouco improvável de acontecer, ainda mais para quem escuta o nosso podcast. Mas esse tipo assim de realmente ter pessoas que estão te enganando estão perto de você e acabam estão agindo de falsidade, isso aí realmente acontece. E pessoas que às vezes você não esperava tanto, acabam se tornando pessoas que vão te ajudar muito. E assim, é isso aí. E é normal isso aí na vida. Agora, o CJ também ele tirava lá o tempo dele para se divertir. E fazia parte do jogo você ir lá, né, no restaurante. Tem até bastante memezinho. Tem um cara na internet que é bem parecido com o CJ e ele faz assim uns vídeos que era quando o CJ saiu com a namorada. Era um momento assim que você tinha que fazer o CJ se divertir. Você tinha que fazer e tinha que ser bom. O encontro tinha que ser divertido, senão acabava bom. O amor dela. O gráfico do amor dela ia diminuindo. Então você tinha que fazer um negócio. Tinha que levar em restaurante caro. Ela tinha que se divertir, ela tinha que ficar feliz. Se saísse também. Uma coisa legal. Pra falar. Uma coisa legal, assim, é um pouquinho fora, mas uma bem parênteses, que é uma observação engraçada. No GTA V, aí eu vou ter que falar do GTA V, tem uma coisa engraçada, porque eu nunca zerei o GTA San Andreas, mas o 5 eu zerei acho que umas vezes já. Aí tem um cara no GTA V, acredite quem quiser, e quem já zerou vai entender, que ele prega o evangelho, cara. O cara prega o evangelho. Ele tá literalmente ali numa praça, aí ele tá assim engravatado direitinho. Aí ele está falando ali de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai voltar e tal, e as pessoas não estão ouvindo ele, e as pessoas têm que ouvir ele, que Jesus Cristo vai voltar, as bestas da terra, não sei o quê. O cara lá pregando. Aí a gente que tá jogando, aí tem que ir lá com o boneco, tipo assim, tem que ouvir o que ele tem. Acho que no final tu ganha um bônus, ganha algo a mais no teu perfil e tal. Mas eu achei um negócio engraçado, porque, tipo assim, como é que pode, né? Num jogo, eles colocarem isso, entendeu? A mensagem da salvação. Aí tava até falando da mensagem da cruz e tal. Eu achei interessante isso. Aí ainda fiquei pensando, falei, imagina quando chegar no juízo final, né? Aí a pessoa chega lá, não, Jesus, eu não ouvi falar da tua palavra. Jesus, coloquei até no jogo que tu jogava a mensagem da cruz e tu não prestou atenção. Eu achei legal essa... A mensagem, algo bom a se tirar tem em todo lugar. A gente tem que tentar espremer ali e puxar o que tem. Mas voltando no lazer, fechando o parênteses aí, só uma observação maneira. Tinha que levar a namorada lá num restaurante, tinha que ser num restaurante bom. Geralmente não era no mesmo restaurante, tinha que levar, acho que não podia, se eu não me engano, não dava para levar ela em outro restaurante, tinha que ser trocado, restaurante variado, não podia ser o mesmo prato sempre, tinha que fazer ela feliz, e se não fizesse ela feliz, o gráfico lá diminuía, e tu voltava a estaca zero e se bobear, perdia até a namorada. Então, tipo assim, é um jogo assim muito legal, muito criativo, muito difícil de zerar também, muito amplo, e um jogo também que nos ensina várias e várias coisas sobre a vida. Coisa que é mais legal é isso, porque acredito que deve ter sido uma equipe muito grande que bolou assim essa ideia que evolucionou assim o mundo dos games, que todo mundo joga e todo mundo conhece. É interessante falar sobre se divertir.
que a gente também pode levar pro lado da família, né? Porque a gente, cristão, a gente deve... isso é pra todos, vale pra todos, até pra quem não é cristão. Mas eu tô falando assim, principalmente pra gente que é cristão, é interessante a gente tirar um momento pra família e para o lazer, pra se divertir. Porque tem muitas pessoas que elas são muito focadas em trabalho e geralmente quem não tem uma religião ou quem não vai à igreja, ela vai ter mais, às vezes ela foca muito a vida dela no trabalho. E às vezes quem tem a igreja, ali, seu compromisso na igreja, ela foca muito a vida dela no trabalho e na religião, na igreja, às vezes. E é importante às vezes você ter um tempo para sua família, para você se divertir um pouco, porque se você não tiver cuidar da sua família e ter um momento de lazer com a sua família, vamos botar assim, com seus filhos, se você não tiver um momento de lazer com eles, provavelmente eles vão sair para fora, procurar isso lá fora. E é até interessante a gente ver no jogo, porque no começo da história, a gangue do CJ, eles eram criminosos, tipo assim, eles só roubavam, matavam, mas não traficavam e não usavam drogas. Apesar de ser, era tudo mau exemplo, mas eles tinham um código de honra deles que eles não traficavam. E depois que ali aconteceu o assassinato do irmão dele, que é uma história antes do jogo, é tipo uma introdução para você chegar no jogo. Ele sai e quando ele volta, a sua gangue já estava no mundo das drogas. Eles estavam usando as drogas que outra gangue, que eram os balas, estavam fornecendo para eles. E interessante a gente notar sobre a família, sobre o filho, sobre tirar um tempo, porque para a pessoa que é pai ou mãe, que ela não cuida da sua família ali, que ela deixa, só se preocupa às vezes com a religião e com o trabalho. Não se preocupe em tirar um momento, não precisa ser muito tempo, um dia por semana, sei lá, ou de vez em quando você sair com a sua família, dar atenção à sua família, e às vezes os filhos vão buscar fora, e quando busca fora, pode acontecer de cair no mundo das drogas, porque hoje em qualquer lugar tem, e às vezes seu filho, por você não se divertir com ele, não dar atenção a ele, ou por você não dar atenção à sua família, pode causar dele sair e um dia você, quando menos esperar, você receber a notícia que seu filho está usando droga, que seu filho foi preso, porque faltou isso aí, porque faltou um momento de atenção ali da família, do pai e da mãe, e se divertir, tirar um momento para se divertir. E até a Bíblia vai citar em alguns lugares sobre você se alegrar com a sua família, cuidar da sua família, porque para nós cristãos o primeiro ministério que Deus deixou, principalmente para nós que um dia vamos ser pais, e para aqueles que já são pais, é cuidar da família. O primeiro ministério, você cuida da família. Quando você cuidou da sua família, você vai cuidar da igreja, porque você é como se fosse um treinamento. Mas tipo assim, você tem que cuidar da sua família, você tem que tirar um tempo só para sua família. Claro, você vai estar na direção de Deus, você vai estar embaixo da mão de Deus, mas você tem que tirar um tempo para você se divertir também com a sua família. E aí tem o Salmo 30, verso 5, ele fala não tem muito a ver com o tema, mas tem a ver, no final a gente entende. Pois sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então a gente entende assim, a ira às vezes dura só um instante, mas o favor de Deus, a alegria dura uma vida toda. Então é interessante a gente olhar que ele quer mais alegria do que o choro, mais alegria do que a ira. Então a gente entende que Deus se alegra com a nossa alegria, principalmente porque quando nós se alegramos, principalmente nós cristãos, nós prestamos atenção naquele verso que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós devemos também estar alegres e se divertir, se alegrar com a nossa família, com amigos. Aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo, isso aí. Afinal de tudo também, reter o que é bom. Tem gente que aproveita o tempo com coisa que não vai trazer o alimento certo para sua alma. Eu peguei uma palavra que você falou que foi até engraçada, né? Teve na quarentena, né? Que agora todo mundo, o mundo todo praticamente está vivendo. Tinha família que dava certo porque já não se via. Dava certo que não se via. Aí agora
tá isolado dentro de casa e agora não tá dando certo. Porque agora tá se vendo. Não era pra acontecer isso. Então, aí, às vezes também isso acontece porque como não havia um contato que antes não tinha. Porque faltava às vezes esse contato. E quando começou a ter em excesso, também causou problema. Então é como também se você fosse fazendo um treinamento e aos poucos você se adaptando a uma situação que mais à frente não ia ocorrer esse lado mal, que era o que às vezes acontece nessa quarentena. É isso aí. Siga o Metanoia Racional nas redes sociais. E assim, também tem o que já até foi falado, a gente não pode focar só nos bens materiais. O CJ, ele chega com $350, eu acho, o dinheiro dele lá, e ele, de repente, ele vai ganhando mais dinheiro, ele vai cumprindo as missões, vai fazendo lá as coisas, ele vai ganhando mais dinheiro, e ele começa a ficar rico. Só que tem um momento... Se o dólar fosse no dia de hoje, ele já tava rico. Oi? Se o dólar fosse... se tivesse existido no dia de hoje, ele já tava rico. E o preço que tá o dólar... Ah, é? Esses $350 hoje aqui no Brasil valem uma grana. Mas assim... E aí, chega um momento que o irmão dele chama ele a real, né? Porque lá onde estava a família dele, ele abandonou, aquilo ficou uma bagunça, e ele chama o irmão a real. Quando o irmão sai lá da... Acho que ele estava preso e no hospital, um negócio assim. Agora eu não lembro certo. Mas ele consegue tirar o irmão, e o irmão chama a atenção dele. Faz ele, não, você tem que lembrar as suas raízes e dinheiro não é tudo. E assim, isso também é uma coisa que a gente acaba encontrando em muitas pessoas. Inclusive algumas pessoas que jogaram GTA e nem sacaram isso, de que, poxa, você tem que pensar no equilíbrio, né? Na família, você tem que pensar no ministério, você tem que pensar no seu lazer. Porque assim, eu tô lendo alguns... no momento eu tô tentando conciliar 2 livros, a leitura de 2 livros, e um fala sobre propósito e o outro fala sobre uma vida entregue a Deus. E no fim das coisas, os dois acabam chegando no mesmo ponto quase. E assim, um tá dizendo, ele reforça bem, olha, Deus nos fez seres humanos. Então as nossas necessidades de lazer, as nossas necessidades, os nossos temperamentos, as nossas emoções, Deus já permitiu que a gente tivesse. E ele gosta quando a gente é ser humano, é normal. Então a gente tem lá o nosso momento de lazer, a gente tem o momento de nossas necessidades básicas. Deus gosta. E quando a gente faz as coisas demasiadamente, a gente foca numa coisa só, às vezes a gente foca ali as riquezas, a gente acaba abandonando a Deus. Isso se torna uma distração para nós. Às vezes, a gente nem está cometendo nenhum crime. A gente, ao invés de estar fazendo igual o CJ, né, a gente está trabalhando honestamente, está fazendo honestamente as nossas coisas, mas acaba se tornando uma distração de nos fazer esquecer de quem nós éramos, das raízes que nós tínhamos, e esquecer quem nós devemos ser. Acabamos focando numa coisa ali que não era para ser, né? E aí? É interessante também a gente pensar que, como a gente falou no começo, viveu uma vida sem sentido. E agora, se a gente for fazer um paralelo com esse último aqui, com esses 2 últimos tópicos que foram falados aqui, a gente percebe que se você focar também só na riqueza, você acaba vivendo uma vida sem objetivo, que você vai estar focado tanto na riqueza que você só vive aquilo. E o CJ mesmo, ele estava só buscando a riqueza, que ele acabou até, de certa forma, esquecendo da família. E se você viver só em, tipo assim, direção à riqueza, esquecer dos propósitos que foi até falado para trás da família, é interessante que um ponto vai ligando o outro. Você começa a observar que sua vida vai ser dirigida por aquilo. E quando você vai trabalhar só por riqueza, você acaba perdendo a sua saúde, porque você vai
se focar tanto na riqueza que você vai começar até a assumir riscos para sua saúde. Isso aí, você vai começar a assumir risco para sua saúde, para sua família, que foi o caso que nós falamos acima. Você vai começar a chegar, quando você estiver no fim da vida, você vai fazer igual tá lá no Eclesiastes, você vai perceber que tudo era vaidade, porque você viveu para aquilo. Quando você chegar no final, que você já não tiver mais tempo de vida, quando você estiver ali nos seus últimos segundos de vida, talvez passe na mente que você trabalhou, pensou só naquele bem material e deixou sua vida de lado. Você não teve uma vida feliz, porque você não tinha momento nenhum de lazer, você não se divertia com nada, você não tinha momento com a sua família, você não tinha momento com Deus, você não tinha momento até para quando você estava doente, tinha que se tratar, você não tinha momento para isso. Isso aí. E chega no final que essa sua riqueza vai te cobrar a conta. E você vai ver que por toda a riqueza que você tem, por todo o recurso que você tem, você acaba não conseguindo de novo. Você vai perceber que você não vai ter como mais comprar esse tempo que você tinha, porque você perdeu o seu tempo só focado nisso. E eu vejo muito nos dias de hoje as pessoas com trabalhos que prometem: você vai ficar rico, você vai ficar aquilo outro. Aí a pessoa começa, trabalha de 7 às 6, 7 às 5, aí tá, 7 às 5. Mas ele já saiu do serviço e já pensou assim: mas eu vou fazer uma coisa ali que me dá mais dinheiro que eu trabalho em casa. Isso, aí às vezes tá lá no trabalho, a hora do almoço. Vai almoçar, mas tá ali no celular vendo uma coisa que ele tinha ali, vamos botar assim, alguma coisa digital. Aí você chega de noite, você já tá trabalhando de novo. Quando você vê, você entra por madrugada, de noite. Aí quando você vai ver, você já passou o seu dia inteiro, e quando vê a noite toda, só em busca de obter isso. Aí você pensa: não, mas eu vou deixar pro fim de semana eu me divertir. Aí chega no fim de semana, você tem a oportunidade de vender algo ou prestar algum trabalho por fora para ganhar mais um dinheiro. Você: não, eu vou ganhar mais esse dinheiro. E você acaba vivendo uma rotina só para obter a riqueza, só isso aí. E quando você perceber, você já perdeu sua vida. Você no fundo você não viveu. Você fez riqueza para deixar para alguém. Legal esse negócio que o Maurício falou. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dor, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falares com os seus inimigos à porta. Então, pegando a palavra do Maurício, né? Se a gente só trabalhar e se o Senhor não edificar, não adianta, a gente vai trabalhar em vão. Se a gente levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dor, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Se o Senhor não abençoar, não vai adiantar. Aí vem o filho aqui, ó. Eis que os filhos são herança do Senhor. Quantos pais e mães que estão nos ouvindo nesse momento não estão cuidando da herança que o Senhor deu, né? Aí a gente vê muitos jovens se desviando, que a gente até já tocou no assunto, muitos jovens se desviando porque às vezes a pessoa não tem tempo, não tem 10 minutos só para ter uma conversa, para perguntar como foi o dia, como é que a pessoa está se sentindo, e aí, por causa de às vezes 10 minutos, perde a vida toda. Isso daí. E assim, também tem uma coisa que é interessante de GTA. Acho que é em todos os GTAs. Você não conseguiu completar a missão, porque assim, uma outra GTA tem isso também, não tem nível. Você não tem um nível fácil e um nível difícil. É GTA. É tipo a vida, né? A vida não tem como você fazer, nível... Não, tem, alguns até conseguem nível fácil em algumas coisas, né? Mas assim, e GTA mostra isso, né? Você não tem nível fácil, difícil, médio. É aquele nível, é aquela dificuldade para todo mundo, não tem uma configuração que você mude isso.
Mas se você não conseguiu, tudo bem. Você pode começar de novo. Você vai começar a missão realmente do começo. Você pode começar de novo. E isso a gente pode trazer um pouco para a vida às vezes, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, o tempo passou e não tem como recomeçar. Não, tem. Você tem como pegar, não, isso daqui não deu certo, vou fazer de novo. Você vai tentar de um outro jeito. Eu acho que assim, a cruz, né, o evangelho da cruz é um grande exemplo disso. Porque Jesus chegou e falou, olha, a gente estava errado, a gente era criminoso. Mas Jesus chegou, não, aqui, você tem a oportunidade eu apago tudo que você fez. Zera tudo que você fez. E a gente começa de novo, sabe? E a gente tem que trazer isso às vezes para nossa vida, de que às vezes é coisa boba, coisa pequena, mas a gente dá uma proporção grande, porque é o momento, naquele momento pra gente aquilo é muito grande, e a gente às vezes pode pegar, não, vou recomeçar, fazer de novo. É interessante a gente olhar aqui também sobre a cruz, foi falado aí sobre a cruz, a gente perceber que quando Jesus foi crucificado tinha 2 ladrões do lado dele. E um escolheu recomeçar. Ele teve a vida toda suja, mas no finalzinho, quando ele ia perder, ele escolheu recomeçar. E o outro não. O outro escolheu, não, vou deixar pra lá, já me sujei até agora, já errei tudo, eu vou deixar. E a gente até faz uma comparação sobre o jogo, porque você vai ver a vida de um ladrão no jogo também. Só que aqui vai ser diferente. Mas na cruz ali a gente viu que teve um recomeço para ele. Um escolheu recomeçar e o outro não. O outro escolheu do jeito que fala, termina aqui mesmo. Só que a gente sabe que termina aqui entre aspas. E tem um versículo também que fala que esqueçam que se foi, não viva no passado, vejo que estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no eterno. Isaías 43, 18, 19. Então a gente tem que esquecer o que se foi. Foi o que aquele ladrão ali, quando ele pediu a Jesus que lembrasse dele, tudo que ele tinha feito para trás foi esquecido. Foi jogado ali na cruz que Jesus estava e foi esquecido. Ele recomeçou realmente. O legal é que no jogo, tanto no jogo quanto na vida, ao recomeçar, nunca é do jogo. É sempre jogador. Então, tanto no jogo, se você não conseguir passar naquela missão, você tem a escolha de recomeçar ou não. Na vida, Jesus ele te dá essa escolha. Você recomeçar, fazer tudo novo. E ele fala, aquele que acredita aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então Jesus Cristo ele morreu naquela cruz do Calvário, não foi rasgado, e ali a gente ganhou a oportunidade de recomeçar. E ele sempre nos perdoa, sempre está ali para nos dar amparo, e de braços abertos para nos receber. Só que ele deixa sempre a questão, você quer ou não, né? É isso aí. Siga o Metanoia Racional nas redes sociais. Então, a gente já vai caminhando aí para as considerações finais. Tem ainda mais coisas que a gente aprendeu em GTA San Andreas que a gente poderia trazer aqui. Realmente é um jogo muito extenso, uma história grande. A gente também tenta tirar o maior proveito possível. Eu acho que minha consideração final nem é só sobre o jogo. A minha consideração final aqui agora é sobre tudo, que assim, a gente tem que examinar tudo e tentar tirar um proveito. A gente não pode se contaminar, igual o jogo tem lá os seus crimes, tem a violência. É um jogo não indicado para uma certa idade, para uma idade acima, não lembro qual, mas você tem que respeitar isso daí. Porque ele tem lá a violência, tem cenas, você pode, o cara, se você parar com o carro, tem prostituta na rua, você para com o carro, buzina, a prostituta vai entrar no carro, vai perguntar se você pode entrar. Isso daí a gente não aproveita não, isso daí se a gente deixa passar de largo, né? A gente deixa passar pro lado. Mas algumas coisas a gente pode tirar de proveito, algumas coisas a gente pode tirar de interessante para nós. Igual, eu sei agora que muita gente talvez vai até criticar a gente pelo podcast que a gente fez.
e por a gente ter jogado esse jogo. Mas a gente se divertiu e a gente conseguiu tirar alguma coisa de bom. E o que eu posso dizer, a gente tem que tentar fazer isso sempre, né? Sempre, igual eu tava uma vez vendo o filme do Transformers, não lembro qual, e eu vendo lá o Bumblebee defendendo e protegendo o cara, e aquilo veio um estalo assim, eu pensei, é assim que os anjos tentam fazer com a gente todos os dias e todo momento, tentam nos proteger de todas as formas, e às vezes a gente nem tá percebendo. Então a gente tem que tentar tirar proveito em tudo que a gente está na vida, de qualquer coisa que a gente está fazendo, tem que tirar aquilo que pode ser bom e acrescentar pra gente. Mas e aí, vocês? O que vocês tiram de conclusões finais pra isso? Eu basicamente igual as suas, porque querendo ou não, foi um jogo que influenciou muito a infância, entendeu? Foi aquele jogo que realmente mexeu muito na época para as pessoas que não tinham tantas condições e também não tinha tantos jogos assim legais igual o GTA V ou o GTA V. O 5 saiu depois, que é legal também, mas na época é o San Andreas. Eu também tenho essa ideia de a gente examinar tudo e reter o que é bom, e acredito que todas as coisas têm o seu lado bom. Tudo a gente dá para tirar alguma coisa e aprender alguma coisa ali. Tem um tio meu que ele até faleceu e ele gostava muito de assistir desenho. Eu assistia todo tipo de desenho ele assistia. Aí um dia eu peguei e parei com ele e falei, poxa, mas por que tu gosta de assistir desenho? Aí ele falou, rapaz, eu vou te falar um negócio. Todo desenho, ele te ensina alguma coisa. Você que às vezes não presta atenção, acha legal as piadinhas que tu faz e tal, mas todo desenho te ensina alguma coisa. E naquele dia, eu aprendi que naquele desenho que eu tava vendo com ele, o desenho tava ensinando a gente a perdoar. Porque acho que, eu não lembro qual desenho que era, mas foi assim que um tinha pegado uma maçã, aí o outro falou que não era para comer e o outro foi e comeu. A maçã que era dele. Aí o outro ficou muito triste, só que aí falou, não, perdoa ele porque ele comeu a maçã. Aí, mais ou menos assim. Só tava dizendo que era para perdoar. Então aí quando acabou o desenho, falou, tá vendo? O desenho foi um desenho bobo, de criancinha, ensinando que a gente tem que perdoar. Então tudo na vida tem um seu lado bom, tem aqui o que a gente possa pegar de proveito pra gente. Nem que seja o que não fazer, alguma coisa a gente aprende. Nem que seja o que não fazer. Isso, nem que seja o que não fazer, mas a gente aprende. E a minha consideração sobre o jogo é também pensar o seguinte, que a gente vê que toda vez que o CJ faz algo ali de crime, as estrelinhas vão em cima e a polícia vem atrás dele. Então a gente pensa que mesmo ele fazendo ali, é a missão do jogo, mas era errado as missões que ele fazia, e se ele desse mole a polícia pegava ele. Então a gente tem que pensar que todas as nossas ações vão ter reações, e a gente não vai aplicar um jogo, vou aplicar esse jogo na vida real, vou começar a sair pegando os carros, vou começar a sair atropelando as pessoas. Não, isso tudo tem consequência. Então a gente vai pegar e fazer o quê? A gente vai tirar proveito, que foi o que a gente tirou aqui. Eu acho que foi bem proveitoso, apesar de muitas pessoas dizem, mas é um jogo violento. Mas pensando pelo lado que a gente tirou, a gente pode olhar por outro lado algumas coisas do jogo, não fazer aquilo que não é para fazer, e a gente pensar na nossa vida, tirar o exemplo de não fazer isso que ele fazia. E ter uma vida com propósito, mas com propósitos bons, e não com propósito de criminalidade, não com propósito de prejudicar ninguém. A gente pensar em algo que a gente vai fazer para trazer valores tanto para a gente como para a sociedade. E a gente pensa também no modo, na nossa vida espiritual também com Deus, que a gente botou alguns versos aqui, foi falado no programa, e pensar que tudo pode ser planejado de forma que a gente possa alcançar o melhor, e nas coisas ruins também desse mundo, a gente tentar tirar o lado bom pra gente, e o que não prestar a gente jogar fora, que é o que a gente faz com o jogo. A gente tirou essas lições, mas a gente não vai pegar uma arma e vai ser roubando ninguém nem matando ninguém. Isso era só pro jogo.
A gente vai tirar só a parte boa do jogo. Se você achar que não tem parte nenhuma do jogo, você não tira nada, só não faz as erradas. E aproveita de alguma forma que você não vai fazer as coisas erradas e vai fazer as coisas boas. Se não aproveitou, pega aquilo ali e fala assim, não, isso aqui eu não posso fazer nunca fora do computador aqui. E você não faz aquilo tudo na sua vida, você não aplica aquilo na sua vida. E o que você também tem no jogo que é desnecessário, que foi algumas coisas que o Matheus citou, você não faz nem no jogo. Nem no jogo tem obrigação, não. Tem algumas coisas que só tá lá mesmo se você quiser. Se não quiser, não é obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui. Tem mais coisas que a gente vai oferecer futuramente um meio de você ter acesso ao que mais nós tivemos de proveito nesse jogo. Mas aguarde, um dia a gente avisa o que é. Mas por enquanto, fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo programa. Este podcast foi editado pela Altin Soluções. Caiu? Não, é que eu tô olhando. Ah, tá. Eu fiquei parado assim, caiu? Se eu for lendo, eu vou falando, tá? Eu parei, eu tô olhando. Vocês também não falaram? Eu falei, acho que caiu. Mas assim... Não,